Hoje a gente vai mergulhar nas páginas de O Livro dos Mártires para entender umas histórias, bem, brutais e ao mesmo tempo inspiradoras da Reforma Protestante lá na Escócia. Foi uma época em que desafiar a igreja, defender a própria fé, podia custar a vida, literalmente. Vamos ver como a fé bateu de frente com o poder através da história daqueles que viraram símbolos de uma verdadeira revolução espiritual. Pra gente começar, ouve só isso. Essas foram as palavras do primeiro mártir da nossa história, o Patrick Hamilton, bem na hora da morte dele. Essa citação já mostra não só a fé do cara, mas, nossa, já dá o tom de todo o conflito dramático que estava só começando. Então, quem era esse Patrick Hamilton? Pelo que a fonte nos conta, ele não era uma pessoa qualquer não. A gente está falando de um jovem nobre, de sangue real, que trouxe as ideias de Martinho Lutero, que eram consideradas super radicais, para uma Escócia que, bem, não estava nem um pouco pronta para ouvir aquilo. Imagina só, com apenas 23 anos, a linhagem real dele e o fato de ter estudado diretamente com gente como Lutero faziam dele uma figura muito influente. E claro, para as autoridades da igreja, isso o tornava especialmente perigoso. E por que ele foi condenado afinal? O X da questão é o seguinte: as acusações não eram sobre traição, não eram sobre um crime comum, eram sobre crenças. O texto diz que o Hamilton admitiu abertamente que tinha suas próprias convicções sobre peregrinações, purgatório, orações aos santos, e com isso ele praticamente selou o próprio destino. A execução, como o texto descreve, foi terrivelmente longa. A pressa de condená-lo e executá-lo no mesmo dia foi tanta que a preparação foi um desastre. A pólvora só o feriu, e o fogo foi sendo alimentado aos poucos, criando uma cena de sofrimento imenso, que se arrastou. E mesmo assim, o Renato faz questão de frisar a firmeza dele, inabalável, até o fim. E qual foi o resultado de uma morte tão pública e tão brutal? Bem, o efeito foi totalmente o contrário do que esperavam. Longe de apagar o movimento, a execução do Hamilton parece que, na verdade, incendiou tudo. Uma única faísca se transformou num fogo que começou a se espalhar pela Escócia. A história do Henry Forrest é um exemplo perfeito disso. O crime dele, segundo o livro, não foi uma ação, foi uma opinião. Ele foi perseguido simplesmente por dizer que concordava com o Patrick Hamilton. Isso mostra o nível de desespero das autoridades para calar não só as pessoas, mas as próprias ideias. E essa frase aqui, nossa, ela ilustra perfeitamente o medo das autoridades. A frase, que teria sido dita por um conselheiro do arcebispo, revela que eles viam as ideias protestantes como uma praga, uma infestação que se espalhava pelo ar, sabe? Carregada pela fumaça simbólica do primeiro mártir. E a consequência desse medo todo foi uma mudança de tática. A execução do Forrest foi feita em segredo, num porão, para evitar que se repetisse o espetáculo público que foi a do Hamilton. A ideia era literalmente conter a fumaça para que a mensagem dele não infestasse mais ninguém. Mas a perseguição não parou por aí de jeito nenhum. Como a gente pode ver nessa linha do tempo, na década seguinte, muitos outros tiveram o mesmo fim. E eram pessoas de todas as classes. Padres, nobres e até um jovem de 18 anos. Todos foram levados à fogueira, mostrando que a repressão era ampla. O caso dos mártires de Perth revela uma coisa fascinante sobre a mentalidade daquela época. O texto coloca lado a lado acusações que, pra gente hoje, podem parecer pequenas, tipo comer um ganso num dia de jejum, com a punição máxima. Isso só reforça a rigidez e talvez a paranoia do regime daquela época. No meio de tantos relatos de brutalidade, a gente encontra momentos de uma humanidade profunda. Essas são as palavras de Helen Stork, a mulher que foi condenada a morrer afogada, ditas ao seu marido, que também estava sendo levado para a execução. Essa mensagem de esperança, bem na cara da morte, ressalta a fé pessoal que era o centro de todas essas histórias. Isso tudo nos leva ao que a fonte apresenta como o grande clímax narrativo desse período, a história de George Wishart. Ele não é só mais uma vítima na lista, não. Ele é uma figura reverenciada, um pregador cuja vida e morte são contadas com detalhes muito vívidos. Wishart era escrito como um homem de presença marcante. Assim que ele voltou para a Escócia, o carisma e a força da pregação dele causaram um impacto imediato, atraindo multidões de seguidores e, claro, a atenção nada bem-vinda das autoridades da igreja. Aí acontece o episódio da peste em Dundee, que é um ponto de virada dramático na história dele. Ele tinha sido expulso da cidade. 4 dias depois, uma peste terrível atinge o lugar. E o que ele faz? Ele insiste em voltar dizendo que as pessoas precisavam de consolo. Ele pregava do portão da cidade para os doentes do lado de fora e os sadios do lado de dentro.
A fonte usa esse evento para pintá-lo como um líder espiritual destemido, compassivo, o que eleva muito a sua estatura moral. Mas o perigo o seguia por toda parte. O texto detalha várias tentativas de assassinato, todas elas orquestradas pelo seu principal inimigo, o cardeal Beaton. Só que o Wishart é retratado como alguém com uma percepção aguçada, quase como se fosse divinamente protegido. Ele percebe as tramas, escapa das armadilhas, e isso só aumenta a lenda em torno dele. Mas um dia, ele finalmente é capturado. E aí chegamos à sua execução. Amarrado na fogueira, com o cardeal Beaton observando tudo de camarote do seu castelo, Wishart teria dito essas palavras. E isso não foi só uma declaração de fé, não. Foi uma profecia ousada contra o seu carrasco. E a narrativa em O Livro dos Mártires não para com a morte de Wishart. Pelo contrário, ela avança rapidamente para o que é apresentado como o cumprimento da profecia dele, um ato de retribuição, de vingança. A fonte descreve a morte de Wishart como nobre e a do cardeal Beaton como indigna. Wishart perdoa seus executores enquanto Beaton implora por sua vida. Essa comparação lado a lado é uma ferramenta narrativa muito poderosa para reforçar a mensagem de que a justiça, no final das contas, prevaleceu. 82. Essa era a idade de Watermill, o último mártir que a fonte descreve em detalhes para este período da história da Escócia. A idade dele, apresentada assim de forma tão direta, destaca a crueldade de uma perseguição que não poupava nem os mais velhos. Apesar da idade avançada, Mill sobe na fogueira com uma coragem enorme. E suas últimas palavras não foram de desespero, mas de uma esperança profética, a de que a sua morte marcaria o fim daquela era de perseguição. Ele se via como o ponto final de um capítulo sangrento. Então, quando a gente olha para trás, qual é o significado de todas essas histórias de fogo e fé? Elas são muito mais do que simples relatos históricos. Elas foram construídas com um propósito bem claro em mente. O ponto crucial é que textos como O Livro dos Mártires funcionaram como armas numa guerra de narrativas da Reforma. Eles não apenas registraram eventos, mas criaram uma identidade para o movimento. Transformaram execuções brutais em sacrifícios heróicos, inspirando gerações e gerações a continuar a luta pela fé. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. A história dos mártires escoceses nos mostra que a maneira como uma vida é lembrada, como a história é contada, pode ser tão poderosa quanto a própria vida. Uma reflexão sobre o poder da narrativa na construção não só da história, mas da nossa própria memória.